Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você está acompanhando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Já é o 8º livro que nós estamos lendo e comentando frase por frase. Você que nos assiste já viu o começo deste livro, já entendeu que foram apresentados os primeiros contatos de André Luiz, Hilário e Aulus com a realidade mediúnica, para que nós aprendêssemos. E é muito importante que você que nos assiste possa entender que a mediunidade não é um privilégio, é uma condição natural do nosso organismo e que outras pessoas que não conhecem nada de espiritismo podem ter muitas dúvidas com as suas próprias reações. É muito importante que você, se possível, se achar interessante, compartilhe este link, fale deste programa para os seus amigos, convide-os a assistir, porque eles vão encontrar muitas respostas, pelo menos para algumas das suas dúvidas, algumas das sensações, uma vez que sonhar com coisas repetidas, ter premonições, conversar com pessoas que você pensou um dia antes e encontrou com ela no dia seguinte. Sensações de estar naquele lugar que você nunca foi, mas que parece que já foi lá. Tudo isso é da natureza humana, mas a explicação só a doutrina espírita nos oferece com toda lucidez e clareza, através da mediunidade. E é isso que nós estaremos fazendo agora, com a leitura do capítulo número 5, que nós vamos começar a fazer, e você pode pegar um lápis, um papel, ir anotando as coisas interessantes ou fazer anotação de sinônimos no próprio livro para você não se confundir. Assim você aproveita a nossa leitura e também se instrui com o vocabulário que André Luiz utiliza e que vai te enriquecer também a capacidade de se exprimir, tá bom? Vamos então ao capítulo que fala da assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável por aquele grupo mediúnico deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador Aulus providenciou a apresentação. Era o irmão Clementino que nos abraçou, acolhedor. A casa, disse ele, sorridente, pertencia a todos nós, vocês fiquem à vontade. Para que na tarefa que nós tínhamos que desenvolver, nós pudéssemos nos desempenhar. A essa altura, diversas entidades do nosso plano, espíritos, colocaram-se junto dos médiuns, que estavam sentados em volta da mesa. Clementino, o espírito responsável por todo aquele trabalho, endereçou-se na direção de Raul Silva, que era o responsável encarnado pelo grupo, perto de quem ele se postou em uma reflexão silenciosa. Logo após, o meu instrutor Aulus me convidou a olhar pelo psicoscópio, aquele óculos que nós já vimos nos começos deste livro, e colocando sob uma nova modalidade, parece que ele mudou um pouco o modo de registro. Ele nos recomendou um acurado exame. Foquei os companheiros, então, que estavam à mesa, em concentração mental, identificando-os agora sob um aspecto diferente. Dessa vez, uma vez que foi feito o registro diferente do psicoscópio, os corpos físicos apareciam como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão, como se fosse um emaranhado de energias que circulavam. André Luiz vai começar a explicar, então, como que ele estava vendo esse emaranhado envolvendo as células, os núcleos dos plexos. Ele via, então, o sistema nervoso, como está no texto, e os núcleos glandulares e os plexos.
que emitiam luminescência particular. E, justapondo-se ao cérebro, veja só, olha o que ele está falando aí, justapondo-se ao cérebro. Cérebro é a carne, né, o corpo físico. Justapondo-se, colocando junto do cérebro físico a mente. A mente, o espírito com a sua área mental. Veja só que são duas coisas diferentes, o cérebro e a mente. Vamos imaginar, não é? Você lida no computador, tem a CPU. E você manipula os dados, você insere, exclui, digita, usando a CPU. A CPU é o cérebro. Você que está mexendo na CPU é a mente. É a mesma coisa. Então André Luiz está, voltando ao texto, explicando. Justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como uma esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro que estava sentado ali como médium determinado potencial de irradiação. A mente estava acoplada a um cérebro e cada um tinha um potencial próprio, ora mais luminoso, ora um pouco menos. E então, assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou. Bem, André, em qualquer estudo mediúnico, nós não podemos esquecer que a individualidade espiritual, quando está na carne, ela mora, ela vive, ela habita nesta cidade atômica do corpo, que é formado por recursos emprestados do ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos. Representam materiais que se unem, que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe uma roupa temporária, segundo as condições em que a mente se encontra. Aí, nesse instante, quando Aulus estava explicando isto, o irmão Clementino colocou a mão dele em espírito, não é? Na mente, na fronte, na cabeça do Raul Silva, o amigo que ia comandar a assembleia. E mostrou-nos o Clementino mais denso, quase sem luz. E então Aulus nos explicou. O que está acontecendo é que o benfeitor espiritual que está dirigindo o trabalho, ele nos parece agora mais pesado, porque ele diminuiu, ele amorteceu o elevado tom vibratório em que ele respira normalmente, descendo até a posição do Raul Silva, tanto quanto lhe é possível, para o benefício do trabalho começante. Ele agora influencia a vida cerebral do condutor da casa. E aí você vai ver um slide do projeto Imagem que mostra exatamente esta cena. Ele está influenciando a mente do Raul Silva. Estão vendo ali? O Clementino está em pé, a mente dele está vibrando, atuando sobre a mente do próprio Raul Silva que está sentado à mesa. Para quê? Para que aquilo que ele queira transmitir através do pensamento possa ser captado. E com isto, ele começa a influenciar aquilo que o Raul Silva vai falar. É como se fosse um músico respeitável, talentoso, manobrando com muito respeito um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então vocês estão vendo aí como o texto continua a nos explicar. Olha, notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, raios brilhantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Raul Silva, sob os dedos do benfeitor, se aureolava, se nimbava de uma luminosidade intensa, ainda que diferente daquela do mentor. Volta lá na imagem, vocês vão ver essa descrição. Olha lá, a mente do Raul Silva, sentado, estava também iluminada, enquanto que a atmosfera vibratória mais intensa do Clementino
mesmo tendo abrandado a sua elevação, ainda se demonstra bastante rutilante. Então, você vê que agora nós vamos entender por que motivo André Luiz está descrevendo este entrelaçamento. O mentor envolve o responsável da reunião. Por quê? Porque, como diz o texto na sequência, veja só, logo a seguir, o mentor desencarnado levantou a voz comovente, o próprio espírito, o Clementino, suplicando a bênção divina com expressões que para nós eram muito comuns, familiares. Expressões essas que Raul Silva transmitiu igualmente em alta voz, fazendo pequenas modificações, coisas sutis, muito minúsculas. Então você vê que o Raul Silva estava quase que repetindo aquele discurso de invocação que o Clementino estava fazendo. Com a emotividade que nos invadia a todos, diz o texto, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Quando terminou a oração, eu me aproximei de Raul Silva, diz André Luiz. Eu desejava investigar mais a fundo as impressões que estavam acontecendo no seu campo físico. E então eu observei em Raul todo o busto, o peito, inclusive braços e mãos, que estavam sob uma vigorosa onda de força, que eriçava a pele, que arrepiava os pelinhos, num fenômeno de doce excitação, como que um agradável calafrio. Olha só, para um pouquinho aí, vem cá comigo. Você já sentiu uns rupios, né? Ai, que arrepio! Ou você vai numa igreja, ou vai num centro espírita, e de repente você sente o cabelo quase ficar em pé. O que você está sentindo, ou já sentiu, mesmo que não seja no centro espírita, é a mesma coisa que André Luiz está descrevendo no texto. E ele vai explicar qual é esse mecanismo. E aqui, neste capítulo, você vai entender por que isso acontece. Então, veja só como é comum o fenômeno mediúnico e como esse mecanismo está em todo mundo. Vamos voltar ao texto agora para que você acompanhe a descrição. Vamos lá. Essa onda, desse agradável calafrio, não é? Essa onda, ela vinha pela pele e descansava sobre o plexo solar, a região do chakra gástrico, aqui próximo do umbigo, de onde ela se transformava em um luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. E então, acompanhando-me essa análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre o campo psíquico de Silva, como se fosse a corrente elétrica dirigida para a lâmpada. Apoiando-se no plexo solar, quando essa energia caiu sobre o corpo físico do Raul Silva, ela correu por todo esse sistema e entrou como que fosse assimilada por aquele chakra básico, a chakra que está na região gástrica, um dos chakras principais, e entrando por ali, subiu até o sistema neurocerebral, como a energia elétrica da usina emissora, que atinge a pequena lâmpada que está no cérebro, e se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Veja só que bacana. Você já pensou nisso? Essa força que você sentiu muitas vezes e que fez os seus pelinhos ficarem em pé, não de medo, mas de uma coisa que você não entende. Ou quando você recebeu o passe magnético, ou quando você estava rezando na sua casa, ou quando você estava em uma oração num templo espírita ou num templo qualquer,
E aquela sensação te deu um arrepio, um calafrio. Você fala, nossa, credo, que coisa assim, que frio na espinha. Isso é o quê? A energia que veio, penetrou você, subiu pela coluna vertebral, o frio da espinha, e atingiu a lâmpada. Olha que legal. Vamos voltar ao texto agora. Aí André Luiz pergunta, e o problema da voltagem? Tem alguma comparação com relação à lâmpada? E o instrutor respondeu, ora, esse problema não foi esquecido. Clementino, ele regulou, ele graduou o pensamento e a expressão que ele ia transmitir de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se essas possibilidades da mesma forma que faz o técnico de eletricidade quando controla a projeção de energia de acordo com a rede dos aparelhos que estão ligados, dos elementos que vão receber. Não pode pôr uma energia muito alta para um grupo de aparelhos que não está naquela voltagem. Ele então tem que adequar a voltagem. É o que o Clementino fez quando se tornou menos exuberante em termos vibratórios. E então, Aulus sorrindo disse, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que é dele, que lhe é própria. Os confrontos, as explicações de Aulus nos sugeriam belas indagações. Por exemplo, a ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali, o contato espiritual, por certo, segundo nós deduzíamos, improvisava forças igualmente a que se derramassem do cérebro e da boca de Silva, como se fossem palavras e raios luminosos também. André Luiz está pensando, não é? Está usando o raciocínio para tirar algumas conclusões. E isto é útil, isso é bom, porque André Luiz está aprendendo. Aí o instrutor, percebendo-nos a muda inquirição, apressou-se em esclarecer. Veja, André, a lâmpada, em cujo bojo, em cujo conteúdo a luz se projeta de si mesma, através dos fotônios, aquelas partículas luminosas que se transferem para o ambiente, que são elementos vivos da natureza que vibram no espaço físico, através dos movimentos que são próprios. Isso acontece na lâmpada. E na nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, também ela lança fora de si os princípios espirituais condensados na força mensurável, ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses que influímos no espaço mental. Aquele princípio que a gente emite pelo pensamento altera a nossa volta. Do mesmo modo, os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que eles gastam, que eles expelem. As almas também se influenciam mutuamente por intermédio dos agentes mentais que elas produzem. Olha só que bacana. A lâmpada sendo comparada à mente e a forma de emissão que ilumina, que a lâmpada promove pelos fotônios, a nossa mente também produz e ilumina com outros modos de iluminação. Aí André Luiz está explicando, olha, a palavra serena e precisa do orientador nos compelia, nos levava à meditação, mesmo que rápida. Esses apontamentos claros ao redor da energia mental me conduziam a preciosas reflexões, pensamentos mais profundos. Quer dizer, então, diz André, o pensamento não fugia das realidades do mundo corpuscular, do mundo atômico. Pensei comigo mesmo. Do mesmo modo que nós possuímos na Terra valiosas observações referentes à química da matéria densa,
relacionando as unidades atômicas. O campo da mente oferecia largas ampliações, oportunidades ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, veja só aí, hein? Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, pensamentos de amor, compreensão, esperança ou alegria, teriam natureza diferenciada, teriam naturezas distintas, com características e pesos diferentes, tornando a alma mais densa ou tornando-a mais leve. A alma, imagina só, além de também marcarem as suas qualidades magnéticas, como estas almas eram magneticamente. Olha que bacana! Você já pensou que o pensamento negativo produz uma onda que tem uma carga diferente, um peso diferente de um pensamento positivo? Você já encontrou com pessoas negativas que só ficam falando mal, queixando-se do mundo, reclamando dos problemas, e você disse, nossa, mas essa pessoa é uma mala. E o povo usa essa expressão, não é? Uma mala que não tem alça, ou seja, é um peso que você até para pegar é incômodo. Não tem nenhum lugarzinho para facilitar você transportar. Por quê? Porque a vibração que essa pessoa produz pelo pensamento, pela fala, pelo comportamento, tem uma densidade desagradável. André Luiz continua pensando nesses ensinamentos sobre o pensamento. A onda mental, diz ele, possuiria determinados coeficientes de força. Uma vez estando o indivíduo na concentração silenciosa, outro coeficiente de força quando ele estava falando, e um outro coeficiente de força quando está escrevendo. Olha que interessante. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, quando o indivíduo está lá pensando, apenas meditando. Teria um outro coeficiente de força na palavra falada, quando ele estivesse falando. E ainda teria um outro coeficiente de força na palavra escrita. Você já pensou nisso? Cada um de nós produz coeficientes de força distintos quando está meditando, quando está falando e quando está escrevendo. Mas o texto ainda vai adiante. Vamos lá. Eu compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer dificuldade ou obscuridade, que nós somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que nós projetamos. E isto nos escraviza a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou nos liberta para a vanguarda do progresso, de acordo com as nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Tudo isso ele estava falando com ele mesmo. André Luiz estava pensando. Ele não estava abrindo a boca com o seu instrutor. Ele estava ruminando, não é? Analisando. Ele está afirmando coisas em silêncio. É fundamental que nós pensemos como isto é importante em nossa vida. Que o teor do nosso pensamento demonstrará a nossa qualidade. Sabe aquele ventilador que faz barulho? Você quer dormir, você está no calorão e você tem o quê? Fazer um ventinho. Aí você liga o ventilador e o ventilador... Você não sabe se dorme por causa do vento ou se fica acordado por causa do barulho. Você fala, nossa, esse ventilador é uma droga. Tem que jogar ele fora, não presta para mais nada. Ou então você tenta pôr uma graxa, ou você passa um WD, você passa alguma coisa que lubrifique. Melhora um pouquinho, mas o barulho continua. Por quê? A característica daquele ventilador é isso.
tem esse defeito. E assim somos nós. Cada um, como ferramenta, possui determinados defeitos, determinados problemas, que às vezes até para ser útil, a gente atrapalha. Às vezes até para a gente poder aliviar algumas coisas, a gente pensa assim, eu vou ajudar Jesus a melhorar o mundo. Só que a gente dá tanto trabalho, a gente faz tanto ruído, a gente atrapalha tanto, a gente briga com quem está ajudando a gente também, que às vezes é melhor desligar o ventilador. Ou dispensar o ventilador. Não, vamos passar calor, que pelo menos a gente passa calor no sossego. A gente se abana, a gente abre a janela, entra o ventinho, porque ninguém aguenta esse barulho. É o pensamento, é a forma de se expressar, é a forma de escrever. E cada um possui e tem uma característica vibratória própria. Mas a gente vai continuar falando sobre o texto, porque ainda tem muita coisa. Vamos continuar aqui. Esse solilóquio, que é esse monólogo, não é? Ele não podia ficar muito tempo assim, alongando-se. Por quê? Porque o trabalho estava continuando. O nosso orientador, estando atento aos objetivos nossos de permanecermos ali naquela casa, me chamou a novas observações. Ele perguntou assim: vocês repararam nessa comunhão entre Clementino e Raul Silva no momento da prece? Naquele instante em que eles estavam falando juntos, vocês perceberam como eles estavam muito juntos? Um pensava em voz alta e o outro repetia no mundo físico. E diante da nossa expectativa de aprendiz, ele continuou dizendo: nesse momento, nós vimos o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que toma conta, normalmente, de quase todos os fatos mediúnicos. Assimilação. Alguém emite e outra inteligência recebe e assimila. Para clarear o raciocínio, disse o Aulus, vamos comparar o corpo de Silva, o nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, como se fosse um rádio, esse que nós temos na Terra. A emissão mental de Clementino, condensando o pensamento, o Clementino está emitindo. Essa vontade envolve Raul Silva em uma abundância de raios que lhe tocam o campo interior, a começar dos poros. Olha só, por que você tem a pele eriçada naqueles momentos que eu citei? Porque a energia cai sobre você, algum espírito amigo se está aproximando e os terminadores nervosos mais simples, que estão na superfície da pele, junto dos pelos, detectam essa energia. Captam de forma genérica. É o que ele está falando. Primeiro, a emissão do Clementino cai sobre os poros, sobre o busto do próprio Raul Silva. E aí o que acontece? Vamos acompanhar a descrição. Estes poros são miríades, milhares, infinidades de anteninhas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. São pequenas informações minúsculas. Essas impressões, então, se congregam nos centros do corpo espiritual. Quais são os centros? Aqueles chakras que nós vimos, que funcionam como se fossem condensadores. E então, a partir dali, dos chakras a que o Clementino, o Aulus se refere, eles entram e atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, que desempenham o papel precioso de bobinas de indução. Eles se acumulam aí num instante e se reconstroem automaticamente no cérebro. Você vê como se fosse um fio elétrico. E no cérebro, onde nós possuímos centenas de centros motores,
semelhantes a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros em cujos fulcros, em cujos centros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra. Considerando-se o encéfalo como uma poderosa estação emissora e receptora, enquanto que a boca, um valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham como se fossem guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Olha que interessante. Cai aquela chuvinha suave pelos poros, dali entra pelos centros dos nossos chakras, que estão ligados à nossa coluna, ao nosso sistema neuronal, que vai diretamente no cérebro, onde estão os motores que vão acessar as áreas respectivas do pensamento, da ideia, da vontade, para que depois se transmita pelo alto-falante, pelas mãos, pelos pés, todos eles representando as ações mobilizadoras da irradiação luminosa do pensamento. Aí André fala, a elucidação não podia ser mais simples. Contudo, ela dava oportunidade a mais amplas perguntas. E aí Hilário perguntou, nós temos aqui a técnica do próprio pensamento? E o interlocutor disse, não tanto. O pensamento que nos é exclusivo, que é próprio nosso, ele flui sem parar de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas, que também são nossas e que usamos normalmente acionando os recursos que nós temos. O nosso pensamento flui naturalmente. Aí o Hilário quer saber, mas não é tão fácil assim estabelecer a diferença entre aquilo que nós criamos no nosso pensamento, o pensamento que nos pertence, desse pensamento que se aproxima de nós e se incorpora à nossa cabeça. O caso do pensamento do Clementino deve ser meio complicado saber o que é seu e o que é do outro. E o assistente respondeu a ele, essa afirmativa, Aulus, não tem base. Qualquer pessoa que saiba manejar a sua atenção vai observar a mudança. Qualquer pessoa que se conheça vai saber se é dele ou se não é dele. Uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, que se concretiza em nossa maneira especial de se exprimir, nos hábitos que nós temos e dos pontos de vista que nós costumamos expressar, dos modos e do estilo que nos são próprios. Isso é nosso. A gente sempre se manifesta dessa maneira. Porém, quando de repente você tem vontade de fazer de outro jeito, ou você começa a falar de outra maneira, é porque naturalmente alguma coisa interferiu. E então, bem-humorado, o instrutor comenta: em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, no apreciar, porque enquanto nos afinamos pelo critério dessa craveira terrena, dessa mesmice do mundo, a nossa vida mental, quase sempre parasitária, ela é quase sempre dependendo de outras coisas, uma vez que nós ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, nós não damos valor a ela, nós não nos preocupamos em cultivá-la. Por quê? Porque nós preferimos refletir como um espelho que reflete a luz que vem ou a escuridão que vem e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática, a prática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações, endurecimentos mentais no tempo. Ou então, nós nos amoldamos com os modismos do dia e as opiniões dos acostumados, daqueles que a gente gosta de ouvir.
que constituem uma forma fácil de se acomodar com o menor esforço. Você não precisa pensar. Você assiste televisão e você repete o que o cara falou. Você conversa com um amigo e pega a opinião do amigo e como se fosse a sua. Ou você vê a moda falando para você agir de tal forma e você completa a sua vida com aquele modismo. Portanto, o seu pensamento fica esquecido. Você não o exercita. Você não sabe nem fazer alguma reflexão sobre determinado tema. Eu costumo falar em palestras, escuta, qual foi o pensamento original que você teve hoje? Que não dependeu da televisão, que não dependeu de conversar com ninguém, que você pôde pensar de você mesmo. Eu pensar? Nossa, por quê? Porque a gente, por um controle, porque isso é uma política, isso é uma estratégia de comando, de domínio. A televisão, ela domina as pessoas porque é fácil. É a lei do menor esforço, do acomodamento. Você não precisa pensar. Eles te jogam um monte de informações que, mentirosas ou não, você não tem interesse de pesquisar, você a engole. Aí o instrutor diz para ele, é suficiente, porém, Hilário, que nós nos acostumemos, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde está a nossa faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que nós passamos a assimilar. Hilário pensou alguns instantes e, estampando no rosto o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora, instrutor, percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em coisas comuns nas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas do dia a dia. E o orientador, acrescentando agora a preocupação com o tempo, disse, é verdade, Hilário, a mediunidade é um dom inerente, próprio de todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila, absorve as forças superiores ou inferiores com as quais ela se sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre nos recomendou oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas que sai de nós. Ao sair de nós, conecta-se com os elementos que lhe são semelhantes e tecem assim, ao redor da nossa alma, uma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Então, procurando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ele terminou dizendo, vamos estudar trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é uma bênção que nós acumulamos em nosso próprio favor para sempre. E aí terminamos o capítulo 5º. Nos preparando agora para o capítulo 6º, que vai já apresentar o evento mediúnico chamado de psicofonia consciente. Você viu que tudo que o capítulo 5 nos mostrou é algo que você já pode ter sentido fora de qualquer religião. Mesmo dentro da sua casa, um processo emocional de elevação de uma oração, ou quando você se aproxima de uma pessoa que você não conhece qual é a sua vibração própria, mas você se aproxima dela e de repente você se sente, ao entrar no campo vibratório dessa pessoa, você sente como que um arrepio, uma coisa diferente, porque você está como se você se aproximasse de uma central com energia diferente da sua, e você então entra em uma sintonia com uma outra dimensão vibratória. Você capta isso também, do mesmo jeito que a outra pessoa capta a sua. Assim como um mala sem alça produz coisas ruins em quem está ao lado, uma pessoa generosa, uma pessoa otimista, nossa, é um sol
que ilumina todos os que estão ao lado. Todo mundo quer ficar com aquela pessoa, porque ela tem sempre algo de bom, tem sempre uma noção boa, tem sempre uma explicação que ajude. Isso é fundamental, porque demonstra a cada um quem é e aquilo que você pode esperar daquele mundo que você quer mudar através de boas coisas. Então lembre-se, seu pensamento irradia energia e força, matéria inclusive, mas você capta também aquilo que está à sua volta. Portanto, se você tem bons pensamentos, você atrai espíritos semelhantes, mas se você tem maus pensamentos, maus sentimentos, você cria uma teia ao redor de você mesmo negativa. E aquelas entidades que gostam da mesma coisa vêm fazer companhia para você. Coisa boa, né? Aprender. Então, na próxima edição, no nosso programa, nós vamos ao capítulo 6º. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas suas mensagens, compartilhe, dê o seu joinha, mas mande para os seus amigos, porque você viu que preciosidade esse capítulo nos está fornecendo de explicação sobre quem nós somos. Então, seja responsável pela sua vida, não apenas ganhando seu dinheiro honestamente, mas também vivendo com consciência, sabendo como funciona. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.